Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso especial com resolução de questões do Enem 2018. Eu, Guilherme Chibata, vou mostrar como a disciplina de literatura foi cobrada na prova. Vale muito a pena ficar ligado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Resolvendo aqui a questão do Enem, prova amarela, questão 8, perfeito? Vamos, que esse trabalho é importantíssimo. Saber o que você errou e o que você acertou ajuda muito a gente a melhorar o nível, né, dos nossos acertos. Então vamos lá. O trabalho não era penoso: colar rótulos, meter vidros em caixas, etiquetá-las, selá-las, envolvê-las em papel celofane, branco, verde, azul, conforme o produto, separá-las em dúzias. Era fastidioso, né, cansativo. Para passar mais rapidamente às 8 horas havia o remédio: conversar. Era proibido, mas quem ia atrás de proibições? O patrão vinha? Vinha o encarregado do serviço, calavam o bico, aplicavam-se ao trabalho. Mal viravam as costas, voltavam a taramelar, a conversar, né? As mãos não paravam, as línguas não paravam. Nessas conversas intermináveis de linguagem solta e assuntos crus, Lenisa se completou. Isabela, Afonsina, Idália, Jurete, Deolinda foram mestras. O mundo acabou de se desvendar. Lenisa perdeu o tom ingênuo que ainda podia ter. Ganhou um jogar de corpo que convida, um quebrar de olhos que promete. Tudo à toa, gratuitamente. Modificou-se o timbre de sua voz, ficou mais quente. A própria inteligência se transformou, tornou-se mais aguda, mais trepidante. Texto do Rabelo, A Estrela Sobe. O romance de 39 traz à cena tipos de situações que espelham o Rio de Janeiro daquela época. No fragmento, o narrador delineia nesse contexto centrado no julgamento da mulher fora do espaço doméstico. Um julgamento da mulher, né? A mulher não está sendo julgada aqui. B, o relato sobre a condição do trabalho no Estado Novo. Alguém falou de Estado Novo aqui, gente? Nada, né? Certo? Nada disso. Está aqui minha canetinha. Destaque a grupos populares na condição de protagonista. Não, também não está falando disso. Processo de inclusão do palavrão. Não tem nem palavrão aqui dentro, gente. Vínculo entre as transformações urbanas e os papéis femininos. Ah, aí sim, né? Porque as mulheres conversando umas com as outras, e elas conversavam muito, elas foram crescendo, elas foram ganhando espaço e ganhando substância, né, intelectual para os movimentos que elas pretendiam, tá? Então é isso que ele vai falar, da Afonsina, Idália, Jurete, tal. Letra E aqui, o nosso gabarito da prova amarela. Beleza? Vamos lá para outra questão, a questão 10 da prova amarela. Perfeito, gente? E aqui a gente vai notar, temos um quadrinho, certo? Uma HQ, uma adaptação, na verdade, da obra do Guimarães Rosa. A grande obra da modernidade brasileira, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, o mineiro Guimarães Rosa. Daí o quadrinho diz o seguinte: daí vieram me chamar causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser se viu, e a máscara de cachorro, determinaram, era o demo. Vamos lembrar disso, cara? Né? Você tem um narrador conversando com um doutor, né? E ele passa boa parte do seu tempo, né, aquele jagunço, pensando se o diabo existe ou não, porque ele vendeu a alma pro diabo a princípio. Então, se o diabo existir, ele está com a vida comprometida, né? Olha lá. Pum, mataram, dono dele nem sei quem for, vieram emprestar minhas armas, cedi, não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro os cachorros pegam a latir, depois então se vai ver se deu morto. Senhor tolere, isto é o sertão. A imagem integra uma adaptação em quadrinhos do Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Na representação gráfica, a inter-relação de diferentes linguagens caracteriza-se por... Então presta atenção na pergunta. Essa inter-relação, né, ou seja, entre o romance e entre a HQ, caracteriza-se por... E a resposta é a letra D, gente, ó. Potencializar a dramaticidade do episódio com recursos das artes visuais. Obviamente que é isso, né? Por quê? Porque a gente está vendo ali
por exemplo, né, como se fosse um quadro fechado no bigode, como se ele estivesse falando, a arma e o cachorro, que parece um cachorro louco, um cachorro do demo. Então, letra D. Isso serve para dar mais plasticidade à obra, ao romance original. Eles adaptaram ao quadrinho fazendo esse intertexto. Perfeito? Então tá bom. Tá aqui o gabarito, olha lá. Gabarito 10 do caderno amarelo, questão 10, letra D. Vamos lá, gente, agora a questão 15 do caderno amarelo, letra... desculpa, eu falo o gabarito daqui a pouco. Vamos lá. Questão 15, então. Eu tenho um poema, certo? Do Patrocínio. Eu sobrevivi do nada, eu não existia, não tinha existência, não tinha uma matéria, comecei a existir com 500 milhões e 500 mil anos. Logo, de uma vez, já velha, eu não nasci criança, nasci já velha, depois é que eu virei criança. E agora continuei velha, me transformei novamente numa velha, voltei ao que eu era, uma velha. Nesse poema de Stella do Patrocínio, a singularidade da expressão lírica manifesta-se, vamos lá, galera, ó, representação da infância, não, né? Associação de imagens desconexas, não me parece também. Eu sobrevivi do nada, eu não existia, não. Expressão autobiográfica no relato de experiência de alteridade, não. Incorporação de elementos fantásticos, nem pensar, né? Não tá falando de nada fantástico aqui. Transgressão à razão, equada na desconstrução de referências temporais. Eu acho que é isso aqui, gente, ó, letra E. Nem viu o gabarito ali. Transgressão à razão. Por quê? Porque ela está falando que já nasceu velha. Isso é transgredir, é ir contra o racional, o razoável, que é a razão. Né? Na desconstrução de referências, principalmente aqui, ó, temporais, de tempo. Como é que eu já nasci velha? Beleza? Então, olha lá, letra E. Então, questão 15 do caderno amarelo, letra E. Beleza? Vamos lá, gente, mais uma questão agora. Caderno amarelo 17, questão 17. Vamos que vamos, olha lá. Acompanha aqui, ó, fiquei bem feliz de ver essa questão. Né? Tem aqui um palco de uma banda que eu acho bem bacana, que é o Teatro Mágico. O grupo Teatro Mágico apresenta composições autorais que tem referências estéticas do rock, né? Aquele rock meio teatral, do pop e da música folclórica brasileira. A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX, a partir da disposição cênica dos artistas no espaço teatral. Não é isso que liga, né, os shows europeus ao teatro mágico, né? Integração de diversas linguagens artísticas. Eu acho que aí fica mais legal, né? Ó, por exemplo, a gente pode contar aqui, cara, ó, tem aqui um balé, né, meio teatral, meio circense, tá? Esse mágico vem do circo também. Vejam que a roupa do artista também tem uma coisa meio circense e, né, claro, a musicalidade, o circo, o balé, o teatro, tá tudo ali misturado. Então, a nossa resposta aqui da questão 17 do caderno amarelo é realmente letra B, perfeito? Agora, com a questão 24 do caderno amarelo. Dia 20/10. Ponho aqui um trecho do Torquato Neto, tá, gente? É importante, poeta ligado à Tropicália e aos movimentos pós-concretismo, a literatura marginal, tá? Coisas que a gente estudou bastante no nosso curso. É preciso não beber mais. Não é preciso sentir vontade de beber e não beber. É preciso não sentir vontade de beber. É preciso não dar de comer aos urubus. É preciso fechar para balanço e reabrir. É preciso não dar de comer aos urubus, nem esperanças aos urubus. É preciso sacudir a poeira. É preciso poder beber sem se oferecer em holocausto. É preciso não morrer por enquanto. É preciso sobreviver para verificar, não pensar mais na solidão de Rogério e deixá-lo. É preciso não dar de comer aos urubus. É preciso, enquanto é tempo, não morrer na via pública. Torquato Neto está aqui. O processo de construção do texto formata uma mensagem por ele dimensionada, uma vez que, então, o processo de construção do texto formata uma mensagem por ele dimensionada, uma vez que, vamos lá, configura o estreitamento da linguagem poética. Não achei nada disso. Reflete as lacunas da lucidez.
em desconstrução. Projeta a persistência das emoções reprimidas. Me parece bacana essa, hein, gente? Ó, né? Vamos deixar uma anotadinha aqui. D. Repercute a consciência da agonia antecipada. Não, a agonia não está sendo antecipada, já está ali, né? Revela a fragmentação das relações humanas. Vamos ver, eu acho que é C, porque ó, projeta a persistência das emoções reprimidas. Esse reprimida me chamou a atenção, porque ele fala o quê? É preciso não beber mais. Não é preciso sentir vontade de beber e não beber. Né? Não é mais preciso sentir vontade de beber e não beber. Ou seja, a gente não precisa mais reprimir tudo isso, né? É preciso não dar de comer aos urubus, é preciso fechar para balanço e reabrir, é preciso não dar de comer aos urubus. Então ele vai e vem, um movimento assim, tá? Vamos ver aqui o gabarito. Aí, ó, letra C, certo? Do caderno amarelo, essa questão do Torquato. Beleza, gente? Questão número 26 do caderno amarelo. Acompanha comigo aí. Esse livro aqui, ficou muito famoso, ganhou o prêmio Jabuti, se não me engano, chama Um Útero é do tamanho de um punho. O que será que ela quer, essa mulher de vermelho? Alguma coisa ela quer para ter posto esse vestido. Não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, verde ou talvez azul, mas ela escolheu vermelho. Ela sabe o que ela quer e ela escolheu o vestido e ela é uma mulher. Então, com base nesses fatos, eu já posso afirmar que conheço o seu desejo, caro Watson, elementar. O que ela quer sou euzinho. Sou euzinho que ela quer, só pode ser euzinho, o que mais podia ser. No processo de elaboração do poema, a autora confere ao eu lírico uma identidade que aqui se representa a, vamos lá, hipocrisia do discurso, alicerçado sobre o senso comum. Mudança de paradigmas de imagem atribuídos à mulher. Não tem mudança, né? Aqui tem muito do que se pensa sobre a mulher. Tentativa de estabelecer preceitos da psicologia feminina. Como será que a gente pensa, né, a questão da mulher? A importância da correlação entre ações e efeitos causados. Valorização da sensibilidade como característica de gênero. Gente, olha, vamos ver aqui. A hipocrisia do discurso alicerçado sobre o senso comum. O que será que ela quer, essa mulher de vermelho? Alguma coisa ela quer para ter posto esse vestido. Não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, verde ou talvez azul. Mas ela escolheu vermelho, ela sabe o que ela quer. E ela escolheu o vestido. E ela é uma mulher. Então, com base nesses fatos, eu já posso afirmar que conheço o seu desejo. Gente, que tal essa letra C aqui? A tentativa de estabelecer preceitos da psicologia feminina, né? Como é que a mulher pensa, né? Por que ela escolhe tal vestido, né? Já tentando estabelecer esses, né, o pré-pensamento, né, de uma mulher. Então, se ela escolheu isso, ela quer isso ou quer aquilo, certo? Eu ficaria com essa questão C aqui. Vamos ver aqui o nosso gabarito provisório, gabarito letra C do caderno amarelo, na questão 26. Vamos lá, gente, para mais uma questão aqui. O rio que fazia uma volta atrás de nossa... não falei o número dessa questão, né? Essa questão é 27 do caderno amarelo, tá? 27 do caderno amarelo. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem e disse, essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Manuel de Barros. Manuel de Barros sempre trabalha com isso, né? Essa poética meio infantil, né? As imagens, elas sempre são mais espetaculares se a gente der asa à imaginação do que, né, estabelecer cientificamente, ou no caso aqui, geograficamente, os nomes corretos. O sujeito poético questiona o uso do vocabulário enseada. Por quê? Que tal a letra B ali, ó? Nomeação minimiza a percepção subjetiva. Vamos ver. O sujeito poético, o lírico, né, questiona o uso do vocábulo enseada. Terminologia mencionada é incorreta. Não, falso. Palavra é aplicada a outro espaço geográfico. Falso. Designação atribuída ao termo é desconhecida. Falso. Definição modifica o significado do termo no dicionário. Só pode ser B, né, gente? Olha lá, nomeação minimiza a percepção
subjetiva, né? Então, ele questiona o uso de enseado porque perde a poesia, né? A subjetividade faz com que ele ache que é o quê? Uma serpente em forma de vidro, tá? Então, é letra B, tá? 27 aqui, ó, letra B do caderno amarelo. Vamos lá, gente, para mais uma questão do Enem 2018, prova amarela, estou usando aqui agora a questão 30. A casa de vidro, houve protestos, deram uma bola a cada criança e tempo para brincar. Elas aprenderam malabarismos incríveis e algumas viajavam pelo mundo exibindo sua alegre habilidade. O problema é que muitos, a maioria, não tinham jeito e eram feios de noite. Desculpa. O problema é que muitos, a maioria, não tinham jeito e eram feios de noite, assustadores. Seria melhor prender essa gente, havia quem dissesse. Houve protestos, aumentaram o preço da carne, liberaram os preços dos cereais e abriram crédito a juros baixos para o agricultor. O dinheiro que sobrasse, bem, digamos, ora, dinheiro que sobrasse. Houve protestos, diminuíram os salários, infelizmente aumentou o número de assaltos, porque precisamos combater a inflação. E como se sabe, quando os salários estão acima do índice de produtividade, eles tornam altamente inflacionários, de modo que houve protestos, proibiram os protestos. E no lugar dos protestos, nasceu o ódio. Então surgiu a Casa de Vidro, para acabar com aquele ódio. Publicado em 79, o texto compartilha com outras obras da literatura brasileira escritas no período as marcas do contexto em que foi produzido. Como, vamos lá, referência à censura e à opressão para alegorizar a falta de liberdade de expressão da época. Olha, está pedindo o texto compartilha com outras obras da literatura brasileira escritas no período, marcas do contexto. Vamos ver que contexto é esse. Valorização de situações do cotidiano para atenuar os sentimentos de revolta, não. Utilização de metáforas e ironias para expressar um olhar crítico em relação à situação social e política do país. Acho que é aqui, hein, galera? Por conta, sabe do quê? Esse ironia e essas metáforas. A casa de vidro, ó. Então, a gente vai dar uma bola para cada criança, vocês vão lá e quebram a casa de vidro, tá? Para não precisar quebrar a cidade inteira, né? E está sendo irônico ao falar isso, tá? Então, eu ficaria já com essa letra C. Tendência realista? Falso. E sobreposição das manifestações populares pelo discurso oficial? Não, também não. Beleza? Então, gabarito aqui, extraoficial, letra C para vocês. Vamos lá, gente, ó, questão 32 do caderno amarelo, Enem 2018. Certa vez minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados, com água e sal. E houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha, e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Não guardarei ódio de minha mãe. O culpado era o nó. Graciliano Ramos, Infância. Num texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática. No fragmento, esse processo é indicado pela, vamos lá, alternância das pessoas do discurso? Não. Utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Gente, eu ficaria com essa, né? A letra B aqui, ó. Utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Então, certa vez minha mãe surrou-me com uma corda que me pintou as costas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me. Então, surrou-me, deitaram-me, né? E ele vai dando a sequência de fatos através dessas formas verbais. Perfeito? Então, letra B aqui. Atenção, pessoal, questão 34 do caderno amarelo. Vamos que vamos. Quebranto. Aqui a gente tem um texto. Às vezes sou o policial que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo a não ser pela porta de serviço. Às vezes faço questão de não me ver e entupido com a visão deles, sinto minha miséria concebida como um eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que bebo e me embebedo,
o dedo que me aponto e denuncio o ponto em que me entrego, às vezes. Na literatura de temática negra produzida no Brasil é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa vivência revela que o eu lírico incorpora seletivamente o discurso do seu opressor. É essa mesmo, né, galera? De cara aqui, letra A. Por que ele está falando? Eu mesmo vou cerceando a minha própria liberdade. Eu mesmo acho que eu estou errado. Eu mesmo peço os documentos para mim. Né? Então, entrou tanto na minha cabeça, né? Incorporou o discurso do meu opressor que eu mesmo me sinto errado. Né? Mesma coisa, a gente pode falar às vezes dos discursos feministas, né? A mulher se acha errada por estar usando vestido curto, enquanto, né? Enfim, ela pode se vestir do jeito que quiser. É o homem que não pode ir lá e assediá-la. Então ela não está errada, mas às vezes ela pensa, será que não sou eu que estou errado? Mesma coisa aqui com esse poema. Beleza, gente? Aqui, ó, né, galera? Extraoficial, letra A. Vamos lá, mais uma questão aqui, agora 38 do caderno amarelo. Vó Clarissa deixou cair os talheres no prato, fazendo a porcelana estalar. Joaquim, meu primo, continuava com o queixo suspenso, batendo com o garfo nos lábios, esperando a resposta. Beatriz ecoou a palavra como pergunta. O que é lésbica? Eu fiquei muda. Joaquim sabia sobre mim e me entregaria para a avó e, mais tarde, para toda a família. Senti um calor letal subir pelo meu pescoço e me doer atrás da orelha. Previ a cena. Vó, a senhora é lésbica? Porque a Joana é. A vergonha estava na minha cara e me denunciava antes mesmo da delação. Apertei os olhos e contraí o peito esperando o tiro. Pensei na naturalidade com que Thaís e eu levávamos a nossa história. Pensei na minha insegurança de contar isso à minha família. Pensei em todos os colegas e professores que já sabiam. Fechei os olhos e vi a boca da minha avó e a boca da tia Carolina se tocando, apesar de todos os impedimentos. Eu quis saber mais, eu quis saber tudo, mas não consegui perguntar. A situação narrada revela uma tensão fundamentada na perspectiva do que, gente? Vamos lá, ó. Silêncio em nome do equilíbrio familiar. É isso, né, gente? Ela tá com medo de falar que ela é lésbica, que ela gosta de uma outra menina, né? Conflito com os interesses de poder? Não, né? Não me parece ser isso. Medo instaurado por ameaças de punição? Não. Choque imposto pela distância entre as gerações? Não, não é isso a questão central, né? Pode ser até de fundo, mas não a central. Apego aos protocolos? Não, tá? Então vai ficar com a letra B mesmo aqui, gente, ó, o nosso gabarito. 38, gabarito provisório, letra B da prova amarela. Vamos lá, gente, para mais uma questão aqui, agora a questão 39 do caderno amarelo. Somente uns tufos secos de capim pedrados crescem na silenciosa baixada que se perde de vista. Somente uma árvore grande esgalhada, mas com pouquíssimas folhas, abre-se em farrapos de sombra. O único ser nas cercanias, a mulher é magra, ossuda, seu rosto está lanhado de vento. Não se vê o cabelo coberto por um pano desidratado, mas seus olhos, a boca, a pele, tudo é de uma aridez sufocante. Ela está de pé, a seu lado está uma pedra, o sol explode. Ela estava de pé no fim do mundo, como se andasse para aquela baixada, largando para trás suas noções de si mesma. Não tem retratos na memória, desapossada e despojada, não se abate em autoacusações e remorsos. Vive. Sua sombra somente é que lhe faz companhia. Sua sombra, que me derrama em traços grossos na areia, é que adoça como um gesto a claridade esquelética. A mulher esvaziada emudece, se desangra, se cristaliza, se mineraliza, já é quase de pedra, como a pedra a seu lado. Mas os traços de sua sombra caminham e tornam-se mais longos e finos, esticam-se para os farrapos de sombra da ossatura da árvore, com quais se enlaçam. Leonardo Frois. Na apresentação da paisagem e da personagem, o narrador estabelece uma correlação de sentidos. Correlação, hein, gente? Em que esses elementos se entrelaçam. Nesse processo, a condição humana configura-se, vamos ver, amalgamada. Aí você tem que, né, conhecer a sua língua. O que é uma amálgama? É misturada, meio junta, né, meio compactada uma com a outra. Pelo processo comum de desertificação de solidão. É justamente isso, né? Essa solidão é representada por
né, a solidão humana é metaforizada por essa desertificação aqui, tá bom? Fortalecida pela diversidade, não é fortalecida, né? Redimensionada pela luz, não. Imersa no drama existencial, não. Imobilizada pela escassez, também não. Então, letra A aqui no nosso gabarito. Beleza? Agora vamos para a questão 44, textinho famoso do famigerado do Guimarães Rosa. Famigerado? Famigerado é inóxio, é célebre, notório, notável. Vós, meu ser, mal não veja em mim a grossaria não entender. Mas me diga, é desaforo, é caçoável, é de arrenegar, farsância, nome de ofensa? Vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões neutras, de outros usos. Pois, e o que é, em fala de pobre, linguagem em dia de semana? Famigerado? Bem, é importante, que merece louvor, respeito. Ah, legal. Aqui, quem pergunta é um jagunço, né? Pergunto para um médico, um doutor, um homem estudado, o que significa a palavra famigerado. Nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana, né, remete ao local de origem dos escritores? Não. Estado emocional deles? Não. Grau de coloquialidade da comunicação? Ah, ele está perguntando isso aqui, ó, gente, ó. Então, o que quer dizer essa palavra em dia de semana, né? Você tem que lembrar de uma coisa, né? Quando a gente fala em roupa de domingo, roupa de domingueira, é uma roupa formal. Por quê? Porque as pessoas vão na missa, certo? Então é a roupa chique. Então ele está falando assim, em dia de semana, ou seja, segunda, terça, quarta, né? No dia a dia, a gente fala o quê? O que é famigerado? Porque ele está falando assim, você me explicou sobre a palavra famigerado, mas você está me explicando numa linguagem muito formal. Eu quero saber, assim, no dia a dia, linguagem de pobre, o que isso quer dizer? Aí ele fala, é importante, certo? Então a resposta é letra C, grau de coloquialidade da comunicação. Nível de intimidade? Não. Conhecimento compartilhado? Não. Beleza? Questão letra C está aqui, nosso gabarito provisório. Valeu, gente! E aí, gostou? Então clique no link que aparece na descrição do vídeo para conferir a playlist com os vídeos de resolução de questões das outras disciplinas. E lembre-se, a melhor preparação você encontra no A Prova no Enem. Aqui, o Enem é sem mistério.